A gente anuncia que temos convidadas, meu caro Bruno Gabriel, nossa sala de entrevistas. Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois é, nossas convidadas, ela está de volta aqui ao programa, é a nossa querida professora Charla Lotfi, e hoje trouxe a sua filha, a Sara. Tudo bem, Charla? Bom dia, Kleber, bom dia, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui nesse seu programa e, graças a Deus, tudo bem. Tudo bem. Sara, tudo bem, Sara? Bom dia. Pode falar mais próximo aí do microfone. Bom dia, Kleber, bom dia a todos. Estou muito bem, é um prazer estar aqui com vocês. Bacana. A sua mamãe, né, a Charla, falou que o sotaque dela é o charme dela. É verdade. Pois é, olha, para quem não lembra, né, a Charla esteve aqui com a gente o ano passado e abriu um pouco da sua intimidade, falando da sua trajetória de vida, como mais um refugiado, se chama? Refugiado de guerra. Não é refugiado que te chama? Não é. Eu saí um pouquinho antes da guerra. Mas não deixa de ser uma pessoa que não tive como retornar para seu país de origem. Ela nasceu no Irã. Sou iraniana. Pois é, e aí percorreu o mundo, não é? E Verdade. tinha como diferencial o fato de já falar inglês. Verdade. Isso ajudou muito. Verdade. E aprendeu inglês em que situação? Fazia parte da grade, na curricular da escola? Sim, no Irã, quando eu fiz ensino médio, e como é costume aqui no Brasil, nós tínhamos escolas de idiomas à parte, então eu frequentei uma escola de idiomas lá e me deu uma base inicial para que quando eu, por exemplo, tivesse oportunidade de conviver em outro país, então aí realmente inglês foi determinante. Agora tinha tudo a ver com uma ação missionária da sua religião, sim, que se chama Fé Bahá'í. Isso. Eu sou Bahá'í, eu nasci no Irã, já na família Bahá'í. Só para rápido, para os ouvintes souberem, a Fé Bahá'í é uma religião de origem mesma na Pérsia. E ele propaga a unidade na diversidade. E nós somos preparadas desde criança nas famílias para servir a humanidade. Então, claro que somos treinadas para estudarmos, temos nossa profissão, cuidamos das nossas famílias, mas uma boa parte da nossa vida é treinada para que sermos pessoas que servimos outras pessoas que necessitam das nossas orientações. Isso me possibilitou, com 18 anos, eu tive que sair do Irã por uma missão que eu fui para a Índia, vivi uns 2 anos. Enfim, foi assim começando a minha trajetória. E depois começou a Revolução Islâmica, a família achou que não deveria retornar para o Irã, porque nós somos muito perseguidos. Os seguidores da Fé Bahá'í, assim como outras minorias religiosas, né, são muito perseguidas lá no Irã. Então eu tomei caminho contrário até chegar na América do Sul e Brasil, e eu estou desde 77 aqui no Brasil. Desde 77? Isso. No Brasil, mas Macapá direto, não? Macapá estou desde 91. Então 91. São 28 anos. Onde você morou antes daqui? Eu morei no Amazonas, eu tive um período de serviço no Amazonas. Eu viajava de barco, Kleber. Eu tinha um barco e eu comandava barco. Ia para as áreas ribeirinhas, exatamente. Fiz um trabalho muito, muito social pela Fé Bahá'í com os ribeirinhos por muitos anos. Que coisa bacana, né, Líder? Muito bonita essa história. Obrigada. De superação, de entrega, na verdade. Muito obrigada. Muito bem, muito bonito. Bom, e agora esse, digamos, legado está sendo passado para as filhas, não é? Exatamente. A Sara está aqui, acaba de vir de Israel, né? Sim. Passou quanto tempo lá? Passei 1 ano. 1 ano. E a ideia era de fazer intercâmbio ou você foi para estudar? Qual era a ideia? A ideia era de serviço voluntário. Também. No Centro Mundial Bahá'í de lá.
que é residente em Haifa, em Israel. Então a gente faz um trabalho voluntário por um ano ou mais tempo que você disponibilizar. Uhum. Você agora não tem problema, imagino, de dizer a idade, né? Que idade você está? Estou com 21 anos. 21 anos. E está estudando exatamente o quê? Eu estou estudando fisioterapia. Ah, fisioterapia. Sim, já estou no 3º ano, quase 4º. Eu imagino que já vislumbrando também essa ação de voluntariado, né? Sim, sim. Tem tudo a ver, né? Sim. Bom, e foi a sua primeira vez lá, não, em Israel? Sim, foi minha primeira vez. E aí, o que você achou, hein? Foi diferente, a cultura é muito diferente lá do que no Brasil. Então, foi um pouco de choque porque a gente encontra diversas culturas, não só de Israel, mas no Centro Mundial Bahá'í. Tem várias culturas, várias pessoas de vários países. Então, foi um choque no início, mas depois foi fácil de se comunicar, de aprender. Com o passar dos meses, a gente consegue aprender sobre a rotina e tal. Então, não foi tão difícil. E com o inglês, foi muito mais fácil. O inglês predomina lá? Sim. A forma de se comunicar era só o inglês. Uhum. Até em Israel mesmo era o inglês, porque lá se fala hebreu, então era muito difícil você saber hebreu antes de ir para lá. Então o inglês predominava lá. Agora muito turismo, né, também, né, Israel? Sim, é muito turístico. Porque tem a Terra Santa. Para os Bahá'ís é a Terra Santa. Para os cristãos, então para os muçulmanos, judeus, então muita gente vai para lá para ir nesses lugares sagrados e fazer suas preces e tudo. Tem roteiros especializados, específicos para isso, né? Sim. Grandes operadoras de turismo trabalham exatamente com esse nicho. Sim, sim. Pois é, então é mais do que internacional, né? Tá lá em Israel e o mundo inteiro converge para lá, né? Sim, sim. E a gente tem tido agora, a despeito de qualquer questão política, mas uma aproximação, né, com Israel. A gente tem tido, está iniciando aí tratativa de trocas, enfim. E essa semana mesmo eu vi alguns vídeos de que a polícia, os militares, né, com armas em ônibus coletivo, andam pelas ruas, assim. Sim. É uma coisa natural. É natural. É a segurança deles lá. No início era chocante ver pessoas com uma arma andando, mas você se sente seguro. Eles são por todo lado. Onde você vai, se você viajar para outra cidade, eles estão lá também. Então, é bastante seguro Israel. Bom, e a sua mãe esteve aqui da outra vez e falou, né? Existe nas escolas que a professora Charla coordena, existe esse serviço do intercâmbio. O intercâmbio, ele tem todo um incentivo para o intercâmbio, mas e você pode falar de cadeira, ele potencializa, né? Quem está aprendendo o idioma. Muito. É impressionante, muito. Né? Sim, eu fiz intercâmbio nos meus 15 anos. Eu fiz intercâmbio, fui para a Inglaterra, passei um mês lá. E o inglês, a gente aprende muito lá. Claro que a gente estuda, que é diferente desse que eu fui para Israel, que você convive. Você tem que falar inglês, você vive lá, então você tem que falar inglês. Nesse mês que eu fiz de intercâmbio, é diferente. Você está aprendendo inglês, você está convivendo também, mas é um curto prazo. Mas mesmo assim, você evolui em inglês muito. E aprende a cultura desses lugares muito também. E a conversação também, né? Sim. Porque uma coisa é o que nós aprendemos, lemos, outra coisa é interagir com outra pessoa, as maneiras de falar, de expressar palavras, né? Toda uma interpretação que tem que ter. Sim. Para falar a verdade, Liliane, assim, quando a gente prepara um aluno, desde criança, adolescente, adulto, para aprender um segundo idioma, a ideia não é só aprender gramática ou aprender leitura, mas aprender toda a comunicação em geral. E nesse aprendizado, claro que a gente enfatiza muito essa questão cultural, porque as pessoas têm que ficar inseridas na cultura das outras
dos outros países. Porque se nós estamos almejando unificação de humanidade, e somente essa aproximação só é possível através dessa interagir com a cultura dos outros. Para vocês terem ideia, eu tive oportunidade de visitar Sara enquanto esteve lá em novembro, e ela estava convivendo, a casa que ela dividia lá era uma moça de Polônia, uma moça de Irã, uma moça de Canadá, entendeu? Então, de vários países. Eu fui para algumas classes de estudos que eles tinham lá, e tinha chinês, tinha gente de Taiwan, tinha gente da África, várias pessoas de vários inglês países. com todos os sotaques. Mas em inglês com todos os sotaques, mas a beleza dessa diversidade era justamente essa comunicação, o que unia eles era esse saber do idioma. Então, isso realmente aproxima. Quando nós falamos aqui, olha, tentem, coloquem os seus filhos para aprenderem idioma. Então, isso não é uma coisa comercial, mas é um preparo para o futuro, porque todo mundo precisa em algum momento se comunicar. Olha eu aqui. Então, aí essa aproximação que as escolas de idiomas, no nosso caso, por exemplo, para conhecer... Sara passou por uma seleção muito rigorosa para ir, porque é uma responsabilidade muito grande você mandar um jovem de 20 anos, passar um ano longe de família, convivendo com diversas pessoas e com diversas culturas. E o conhecimento dela de inglês, que ela aprendeu na Skill, foi determinante para essa seleção. Porque senão, realmente, não tinha como. E isso que você falou, né, Charla, existe a parte gramatical, a parte da teoria, mas ao longo da semana você, nas suas escolas, sempre reserva um espaço para conversação. Sempre, sempre, sempre. E a acolhida... Não é só conversação, mas também nós comemoramos muito, assim, momentos culturais de diversos países. Por exemplo, nós fizemos um Thanksgiving, é uma festa, um momento unicamente americano, mais americano do que... Mas aí o que acontece? Então, família amapaense, família do nosso aluno, fica sabendo o que é um Thanksgiving, o que é um dia de ação de graça. Então, a gente aproxima, a gente coloca essas especificidades dessas culturas diferentes à disposição do nosso aluno aqui. Costumes, não é? Exatamente. A turma de francês também, eu me lembro que a professora falou aqui, o Vitor falou aqui disso, quando esteve aqui. É tradicional o Halloween. Aí o que a turma de francês vai apresentar? Aí lembraram que os franceses passaram a fazer a festa do vizinho. Isso. Que inclusive foi a partir de uma tragédia, digamos assim, que aconteceu na França, de uma idosa que faleceu sozinha no apartamento e só foi encontrada muito tempo depois. Por conta dessa coisa individualista, o francês reservado, né? Aí inventaram a festa do vizinho, que literalmente uma vez por ano os vizinhos vão se conhecer, vão se apresentar. Vai, bate na porta, chama, vai, interage. Muito bacana. Olha, tem uma menina lá de Santana, no Amapá, a Josiane, foi também nessa vibe aí de fazer intercâmbio e foi ficando. Ela está em Dublin, na Irlanda. Ai, que legal. E ela mandou um vídeo pra gente, ela deu uma entrevista. Pode soltar aí, ela saindo para comprar pão lá em Dublin, na Irlanda, e a santanense está literalmente congelando lá na Irlanda. Solta aí, Breno. Olha aí. Que bacana. Opa! Saindo para comprar pão. Ai, que legal.
O pão deve chegar gelado, né? Pois é, e a Europa agora está realmente muito frio. Muito bacana, Isso, muito bacana mesmo. Bom, e aí, só que a Josiane foi para fazer 1 ano, né? E já está há 3 anos lá. Será que a nossa querida Sara vai querer voltar para ficar, hein? Pode ser uma possibilidade. É verdade. Quem sabe no futuro. Você nasceu onde, Sara? Nasci aqui. Ah, é mapaense. Sou. Então eu imagino que deve ter sentido falta do nosso açaí lá, né? Ai, senti demais. Demais. Quem tá acostumado em tomar todo dia. É. A professora Charla toma um açaizinho, não? Sim, Sim, toma. É sagrado. E vai lá na sorveteria do seu Inter também tomar um sorvete? Tomo sorvete de açaí, tomo açaí do UOL, eu sou viciada no açaí. Que legal. Então, nós tomamos realmente bastante açaí. Essa questão de aproximação das culturas, quando estávamos falando, não é só você realmente querer aprender, mas conviver também. Quando nós fomos preparadas para esse período de serviço no Irã ainda, então uma das recomendações era que você aproxima na cultura do país que você vai viver e tenta conviver. E tenta realmente agir de acordo com nativos, de acordo com como eles vivem. E isso é inevitável, porque você chega aqui, você aprende. Eu faço maniçoba, eu faço vatapá. Qualquer dia eu vou convidar você. Opa, mas vamos lá, mas com assim, certeza. essa aproximação cultural é isso que nós chamamos de unidade na diversidade. É, exatamente. E é importante, viu, pessoal? Para quem está chegando agora, a gente está com a professora Charla e a sua filha Sara, da família Lotfi. E elas vieram aqui contar um pouquinho dessa trajetória e eu já tive a oportunidade de registrar isso aqui no jornal, no nosso portal de notícias também, da última vez que a Charla esteve aqui com a gente. É que você tem esse testemunho importante, você fala de tolerância, Isso. fala de aprender um idioma, isso na década de 70, quando você veio para o Brasil, já fazia toda a diferença. Você imagina no mundo de hoje, globalizado, né, Sara? Sim, é muito importante o inglês. Você só pode se comunicar com as pessoas para fora com o inglês. O inglês é a língua internacional, mundial, para você falar. Pois é, então é nesse sentido que a gente queria realmente agradecer a vinda de vocês aqui, dividir um pouquinho dessa experiência de vida, e não deixa de ser uma experiência também profissional, e recomendando que se busque sim as boas escolas de idiomas da família da Skill, do IASES de Macapá, que está de casa nova, né? O ano letivo recomeçou, não é? Exatamente. Pois é, nós estamos iniciando já o semestre letivo. Aquelas pessoas que realmente ainda não decidiram, por favor, decidam, porque tanto mais cedo correr atrás de aprender um segundo idioma. Não interessa se você vai viver fora, mas mesmo aqui hoje em dia com comunicação via internet, mídias sociais, então qualquer aprendizado faz parte de crescimento pessoal de cada ser humano. E nós vamos ter umas aulas de inglês na Serra do Navio, logo, viu? Eu recebi um convite. Semana que vem eu vou para lá, estou tentando formar um grupo para lá. Dona Selma está comandando isso para mim. Então, eu soube dessa, minha mãe estava empenhada nisso aí, porque está querendo aposentar agora e quer estudar. Eu já tive inglês. Oportunidade de dar aulas lá e agora eu gostaria. Isso significa que não vamos deixar nossos amigos da Serra sem essa oportunidade, poder ter um professor à disposição. Eu agradeço de coração esse convite, muito obrigada e parabenizo você, toda a sua equipe aqui por esse programa e sempre estaremos à disposição, Cléber. Olha só, a iraniana aqui disse que faz vatapá, faz o que mais que ela disse? Maniçoba, toma açaí e toma banho na água fria lá na Pedra Branca do Amapari. Exatamente. Tá em casa, a dona Charla. Obrigado, viu, Charla? Obrigada às duas, viu? E sempre tragam mais experiências pra gente aqui no programa. Muito obrigada, Lili. Sara, obrigado, viu? Muito obrigada. Parabéns, sucesso. Obrigada. Muito bem, a gente vai para o intervalo. Na volta tem...